Boa noite, pessoal. Tudo bem? Jonatas falando aqui. Mais uma noite no Encontro Baiano de Estatística. Na verdade, a primeira noite, né? Ontem o evento foi presencial aqui em Salvador, Bahia, aqui no CAB. E hoje a gente teve algumas participações pela manhã no minicurso que foi online, e também à tarde a gente teve outro minicurso online. Então, a partir de agora, de hoje, o evento está sendo todo transmitido, e interessante, porque hoje pela tarde eu estava vendo que tinha pessoas do Ceará, pessoas de outros estados que não da Bahia, ou seja, o Encontro Baiano de Estatística alcançando outros estados. Isso é de suma importância, a gente conseguir compartilhar o conhecimento. Bom, como à noite nós vamos ter duas palestras, então não vou me alongar muito aqui. Vamos chamar primeiro Silvano Oliveira e depois a gente vai ter a palestra do professor Ricardo. Silvano, cadê Olá, você? olá, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer o convite, estar participando desse evento. Isso, por ele ter sido online, isso facilitou muito, porque a gente consegue ter conexões de pessoas em diferentes locais. No caso, eu não estou presencialmente em Salvador, e isso, de certa forma, a gente consegue ter uma participação interessante nos eventos desses de suma importância. Então, meu nome é Silvano, como o Jonathan comentou, né? Sou graduado em Estatística pela Federal da Bahia, então sou daí da Bahia também. Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília e doutorando também pela Universidade de Brasília. Como disse anteriormente, está sendo um enorme prazer estar aqui, né, mesmo distante, mas, de certa forma, dá um cheirinho nostálgico, né, ter, por exemplo, nessa mesa aqui, o Jonathan, que foi meu colega, né, e que aí eu vos saúdo, né, e agradeço enormemente pelo convite. Cumprimento também todos vocês aí que estão online, acompanhando essa apresentação, essa exposição, né. Bom. Obrigado, Silvano. Deixa eu só fazer uma breve introdução aqui, que é Silvano, ele falou da formação dele. Silvano atualmente está na OPAS, na Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço aí da OMS, que cuida da parte da OMS aqui nas Américas. E Silvano é baiano, mas atualmente foi para Brasília e agora está nos Estados Unidos, né? Então, Silvano tem um currículo extenso, ele é graduado em Estatística aqui pela Universidade Federal da Bahia e tem um mestrado em Epidemiologia e está doutorando em Saúde Pública pela UNB. E aí eu já soube aqui pelos bastidores que ele está aí na ponte aérea, fica nos Estados Unidos, fica no Brasil até se organizar. Então, foi uma honra a gente ter Silvano aqui conosco, porque para conseguir essa agenda, um homem tão disputado como ele, tão importante, e está aqui prestigiando nós, não só baianos, né, por conta da transmissão, mas todos os cientistas de dados, estatísticos e profissionais da saúde que têm interesse por essa temática. Silvano, você vai ter 50 minutinhos para fazer sua explanação e depois a gente deixa aí 10 minutinhos para as perguntas. Só um aviso, enquanto Silvano vai explanando, né, fazendo a sua explanação de 50 minutos, a gente vai acompanhando aqui pelo chat. Vocês podem colocar suas perguntas e no final a gente vai colher as perguntas e vai fazer as perguntas, Silvano vai fazer as respostas, tá certo? Então, eu vou deixar agora com o Silvano, ele vai fazer a apresentação e depois a gente retorna aqui, né, para poder dar continuidade nas perguntas. Silvano vai falar sobre aplicações da estatística à saúde coletiva. Então, Silvano, é com você, jogue duro aí. Novamente, obrigado, Jonathan. Então, como o Jonathan mencionou, né, eu vou falar sobre as aplicações da estatística na saúde coletiva e na realidade, o que eu trago aqui para vocês? Eu trago para vocês aqui um breve relato de algumas análises que foram feitas
nos últimos 3 anos, né? E aí eu me ative basicamente para a emergência da Covid, na qual a gente teve inúmeras lacunas e necessidades de uso de informação para a tomada de decisão. Então, acho que casou bem, né, o tema com o momento no qual estive vivendo esses últimos anos como organização, por parte da Organização Mundial da Saúde, na resposta da Covid. Então, muitas coisas vocês vão ver os resultados que estão relacionados com o que a gente aplicou na resposta para a Covid, mas mais como um exemplo, mas que foram múltiplos exemplos, mas mais como um exemplo de que a gente pode pensar em nossas técnicas estatísticas para aplicações práticas e de interesse, né, para alta gestão. Então, eu trago aqui no contexto, né, então, o contexto da pandemia, do que a gente tem de informação, as lacunas, as respostas. A resposta vem justamente o que a gente apresentou de análise epidemiológica, estatística, voltada para responder essas lacunas, e os desafios, que é o que a gente tem hoje em relação à análise estatística. Aqui é basicamente um contexto, acho que vocês já devem ter visto muitas vezes falar sobre esse momento, né, esses marcos teóricos, os marcos cronológicos, né, da doença. Então, eu não vou me ater com tantos detalhes, mas a gente detectou essa doença, né, o Covid, em dezembro de 2019, passando a 2020, que a gente teve o primeiro caso lá aqui nas Américas, e foi quando fomos acionados para iniciar uma busca de respostas para esta doença nova que estava surgindo. E aí a gente teve o primeiro caso no Brasil detectado em fevereiro, 23 de fevereiro, logo após o Carnaval. E aí, assim, o restante aí eu posso até... A gente passou, né, por essa doença aí, então todos já têm uma boa descrição do que aconteceu. Aqui eu trago, no dia 11 de março, a gente já tinha detectado, né, depois da detecção do primeiro caso em fevereiro, a gente já começando a entender como que essa doença atacava, quem que ela priorizava, digamos assim, né, quem que eram os grupos mais acometidos. E aí nas perguntas básicas da epidemia sempre saber a informação sobre pessoa, tempo e lugar. Então, a gente estava inicialmente tentando caracterizar com essas poucas informações que a gente tinha, a gente já conseguia traçar o perfil de que era uma doença que acometia principalmente a população que estava nas ruas, né, ativamente, principalmente a força de trabalho, os jovens, e não tinha discriminação quanto a sexo. Então era uma doença, como é uma doença respiratória, a transmissão era direta. Então a gente, basicamente, com uma análise descritiva simples da estatística, a gente já conseguia traçar inicialmente qual era o perfil. E, em termos de lugar, a gente já sabia que a porta de entrada tinha sido São Paulo, e, basicamente, como São Paulo é um grande estado, com uma grande população, então a gente já esperava que fosse, né, ter esse quantitativo tão maior de casos. E aí isso foi passando, e aí perguntas foram surgindo. E aí as perguntas que vinham surgindo como estimar a velocidade da transmissão da doença? Como vai se comportar a doença no território? Como é que ela vai chegar aqui no Brasil e como que ela vai disseminar, né? Quais são os bolsões populacionais que ela vai atacar? Quais são os cenários que vamos ter para o futuro? E aí estamos falando de projeções de casos, né? Na parte de forecast. E aí tem múltiplas metodologias, né? A epidemia tem uma parte, e da estatística também tem uma outra, e essas duas é o que eu trago para vocês. Qual a população está sob maior risco de transmissão e risco de evolução para a forma grave, que seria as hospitalizações e o óbito. A parte da prevalência da doença, como é que a gente estima, iria a prevalência? Então, fizemos um planejamento amostral junto com a equipe do IBGE para estimar
qual que é essa prevalência da doença no Brasil, até para a gente poder quantificar quantas pessoas tinham pego, até porque a gente também não sabia se a pessoa podia ter uma reinfecção ou não, né? Então, inicialmente a gente achava que a imunidade, depois de ter pego, a pessoa não teria pego mais. Então, isso tudo lá no começo, vamos pensar assim, que hoje a gente sabe muito sobre a Covid, mas muitas dessas lacunas a gente foi respondendo ao longo do passar dos anos e usando muita parte da estatística para apoiar nisso. E aí vinha também as questões das medidas não farmacológicas. Quais são as medidas não farmacológicas que a gente utilizava? E qual que é o efeito? Se eu fecho uma escola, se eu abro um mercado, qual que é o efeito disso? Então, como que a gente vai mensurar essas coisas? Não tem uma fórmula milagrosa e ninguém tinha como saber, até porque não tinha disseminação da doença ainda no território para a gente conseguir mapear. Então, a gente não podia esperar passar 2 anos para poder, agora que a gente já tem esse conhecimento, conseguir aplicar e saber, né, quem que seria mais efetivo. Também desenhamos a questão da volta ao normal, né, como que a gente ia acabar com essa política de fique em casa, de quando que as pessoas podiam voltar à sua vida normal, quando que a doença ia estar no cenário que a gente vê hoje, que as pessoas não precisam mais usar máscara e etc. E aí também, claro, diante de tudo isso, a gente precisa trabalhar em cima de informação, de banco de dados, e a gente sabe a limitação que a gente tem, apesar do Brasil ter um forte sistema de saúde, um forte sistema de informação em saúde, que é o que muita gente, nós mesmos brasileiros, não acreditamos, né? A gente acha que a gente tem os piores dados, a gente tem a pior rede e por aí vai, só que, na realidade, em comparação com os outros países, né, agora eu falando como Organização Mundial da Saúde, eu vendo essas informações, o Brasil é um dos países com o maior índice de transparência, com maior disponibilidade de dados, com a oferta de dados para que ele coleta, né? Então, assim, a gente coleta muita informação. Então, dado a gente tem, né? A gente não tem essas pessoas traduzindo essa quantidade de dados para uma tomada de decisão inteligente. Então, é isso que a gente precisa, é um nicho que eu vejo que é uma boa oportunidade para os estatísticos, nós estatísticos, podermos entrar nesse nicho e desbravar e apresentar soluções, né? Então, assim, a gente tem experiências, né, de alguns professores da UFBA, que foram meus professores, né, por exemplo, a professora Leila, a Alzimeire, que trabalham, né, muito sobre na ótica da saúde coletiva e tem muito métodos que elas de formas de responder, né, um determinado problema. Eu acho isso, usando a estatística fora dos tradicionais que a epidemia se apropriou, né, e que tem pouco conhecimento e que nós estatísticos poderíamos ter um embasamento teórico e fundamentação teórica melhor para poder apresentar. E aí vem depois, né, as vacinas, como que essas vacinas iam ser disseminadas, como que ia funcionar a durabilidade do efeito, da duração dessa vacina e por aí vai. E muitas outras perguntas foram surgindo ao longo desse tempo. Então, basicamente, assim, a gente juntou um grupo em que tínhamos vários epidemiologistas. Na maioria dos grupos que eu participei, que a gente juntou vários pesquisadores do Brasil, né, na verdade, pouquíssimos são estatísticos, a maioria, e aí é uma coisa que eu acho que é um desafio para a gente, né, que é se colocar como peça fundamental para a decisão dessas análises, né, porque a gente vê muitos epidemiologistas usando alguns métodos incorretos, mas e são poucos estatísticos nesse nicho, né? Então, desse grupo, daí eu participei dessa publicação, desse estudo, no qual a gente caracterizava a distribuição dos casos, né, com relação à informação temporal, à parte geográfica. Então, inicialmente aqui eu trago basicamente detalhes de análises descritivas, né, que foram importantíssimas para a gente traçar o perfil inicial da doença. E aí aqui a gente traz, por exemplo, algumas representações gráficas que
que a gente consegue ter uma dimensão visual dessas informações que a gente está trabalhando. Nesse caso, a gente estava caracterizando o Brasil, mas com foco em São Paulo, por ter, obviamente, maior quantidade de casos, né? Então, esse artigo aqui foi publicado, só foi para o MediaArchive em março de 2020. Então, vocês veem que o time era muito curto. Então, não dava para a gente demorar muito para dar resposta, porque eram várias perguntas que precisavam ser respondidas em tão pouco espaço de tempo. Aqui, nesse caso, a questão dos fluxos, esse estudo foi bem interessante, no qual a gente conseguiu identificar qual que seria o potencial porta de entrada da doença aqui no Brasil. Então, a gente fez uma análise em cima das malhas aeroviárias de todas as cidades do Brasil, com entrada de voos internacionais e de onde era a origem desses voos internacionais. E aí, com isso, a gente viu que, por exemplo, usamos algumas partes de probabilidade, né, alguma parte da estatística de probabilidade, para poder estimar qual é a probabilidade de cada estado, né, de ser primeiro observado o caso em cada um desses estados. E aí foi bem interessante, porque a gente, se eu não me engano, a gente chegou a identificar que seria, de fato, São Paulo ou Brasília, que são os dois pontos principais de hub de ligação do Brasil com a parte internacional. E, de fato, aconteceu, né? A gente teve o primeiro caso detectado no estado de São Paulo. Por que isso? Por que a gente... você vê que é uma análise simples, mas que, para a gente que está olhando no nível central, né? Nessa época eu estava ainda no Ministério da Saúde, que está olhando no nível central, precisamos focar, né? Porque a gente tem um país continental, então, para saber como a gente quer concentrar esforços, a gente não tem gente no Ministério da Saúde para tomar conta de todos os estados, né? Então, a gente precisava ter uma vigilância um pouco mais ativa e saber quem seriam os nossos hotspots. Aqui eu trago uns conceitos básicos da parte da epidemia, que é o número básico de reprodução, que nada mais é do que o número de pessoas que estão infectando os casos primários, né, estão gerando casos secundários, ou seja, quantas pessoas estão infectando novas pessoas. E isso também, fundamentação básica da estatística, e ao lado também temos uma curva exponencial aqui, na qual a gente mede, que é o que a gente usa para estimar o tempo em que a doença vai crescendo, né? Isso é um indicador para a gente saber qual a velocidade que essa doença vai duplicar, com que velocidade, em quanto tempo ela vai dobrar de tamanho. Tudo isso também vem das fundamentações estatísticas. Então, aqui tem os métodos, né, que são utilizados. Tem, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, dentro dessa listagem aqui, tem, por exemplo, o método de máxima verossimilhança, tem alguns modelos bayesianos para fazer a estimativa desses pontos. Depois, se vocês quiserem, eu posso entrar em mais detalhes sobre essas análises, mas como minha proposta é apresentar um panorama geral, não vou me ater tanto detalhes na parte metodológica, mas se vocês tiverem interesse, eu posso passar. E aí, eu comentei com vocês, né, a gente teve, por exemplo, como saber qual que seria o impacto, o quanto que a gente geraria de casos da Covid, né, no Brasil, e aí a gente estava olhando para alguns hotspots, né, no caso, por exemplo, São Paulo, que a gente detectou o primeiro caso, e por aí vai. A gente levantou parâmetros de diferentes locais, principalmente lá da China, que foram os principais casos, os primeiros relatos vieram de lá. Então, a gente levantou alguns parâmetros de lá. E aí, nessa época, a gente não tinha muita fundamentação de publicações, né? Não tinha resultados consideráveis para a gente assumir como verdade. Então, a gente juntou, avaliava, né? Fez uma avaliação meio um pouco mais breve, né, de como que era
cada uma a qualidade desses estudos, né, tamanho de amostra, né, sabendo o quanto que a gente podia usar de inferência, e aí a gente depois fez algumas análises para tentar combinar esses resultados, usando, por exemplo, meta-análise. Então, para tentar usar um parâmetro e uma estimativa intervalar para poder aplicar nas projeções que a gente ia fazer. Então, aqui é basicamente um modelo matemático no qual os epidemiologistas chamam de modelo matemático. Na realidade, ele é um modelo compartimental, no qual a gente tem, é como se tivéssemos um circuito de física. Não é muito comum para a gente na área da estatística, mas é uma área bem interessante, tem algumas fundamentações também, matemática, claro, e da parte da estatística que a gente pode incorporar. Nesse modelo aqui, a gente usava basicamente as equações diferenciais para poder resolver as equações, que é um sistema, então, que no final toda essa conta vai resultar no zero, né? Ou seja, a soma de todas as pessoas que são suscetíveis, que derem nesse sistema, né? Suscetíveis, expostos, infectados, recuperados e hospitalizados, e ele representa o N, né? O nosso N populacional. Então, aqui a gente traz um estudo que a gente mediu o efeito, né, dessas medidas de distanciamento no estado de São Paulo, e aqui eu trago alguns parâmetros no qual a gente obteve, alguns outros a gente não tinha disponível, então a gente fez algumas análises de sensibilidade para saber o quanto que a gente estaria errando em relação, alterando esses parâmetros, né? Então, tudo isso vem, né, do que a gente, dos nossos conceitos estatísticos, né, de fazer, tentar validar esses resultados de uma forma, replicando isso para diferentes cenários e vendo como que esses dados se comportam. Então, aqui, aquele modelo que está lá, que eu apresentei para vocês anteriormente, ele gerou, né, uma ferramenta, que é essa calculadora, na qual a gente tinha um interesse de medir a pressão hospitalar. Casos a gente sabia que a gente ia ter. O que a gente estava vendo é que a gente tinha um problema com capacidade instalada para atender as demandas, né, de hospitalização. Então, sabia que se, por exemplo, a pessoa precisasse de um oxigênio, tivesse de um respirador e não tivesse um leito para poder atender ela, ela ia morrer. Então, a gente fez aquele modelo matemático para tentar, baseado primeiro para medir o efeito do impacto dessa doença entrando na sociedade, né? E depois vendo, se a gente consegue, um dos outputs eram os números de hospitalizações, a gente conseguia, por exemplo, estimar quantos leitos de UTI, quantos leitos de hospitalização a gente necessitava. E aí a gente sabia, por exemplo, baseado nesses modelos, conseguia estimar, por exemplo, quando que seria o pico dos casos, quando seria o momento e a quantidade de casos que a gente teria né, nesse momento, né, nesse momento do pico. Isso foi bastante útil, né, porque boa parte das políticas de controle, de expansão da rede de atendimento veio justamente desse modelo, né? O Brasil, a resposta do governo federal, ele veio toda baseado nesses modelos aqui, nessa calculadora. Aqui eu trago somente para vocês visualizarem o que é um RT, que é aquele número que eu falei, o número de pessoas que estão infectando novas pessoas, e isso a gente avalia, claro, aquele número lá que eu estava mostrando para vocês, ele varia ao longo do tempo. Então, quando você tem menos gente infectadas, você espera que elas gerem, tenha menos interações entre pessoas e menos chance, menos probabilidade de você encontrar mais pessoas e infectar novas pessoas. Mas, como tem mais gente sadio, pode ser que uma pessoa consiga infectar 10 pessoas de uma vez só. Mas depois de um tempo que já está essa doença instalada na população, já está com a prevalência mais alta, né, que seria a quantidade de pessoas doentes ou infectadas nesse momento, ela deixa de... Você pode ter um contato e poderia transmitir, mas você não transmite mais para uma outra pessoa porque a pessoa já está doente. Então, ela não gerou um novo caso, esse caso já existia. Então, a gente acompanha isso ao longo do tempo para verificar
como que essa tendência está se comportando. E aí a gente olha sempre basicamente o quê? Para a linha do ponto 1, né? O valor número 1. O número 1 ele significa o seguinte: se está acima de 1, a epidemia está quente, ou seja, está tendo transmissão. Se está abaixo de 1, a epidemia está se controlando. E aí vocês veem, esse aqui é um exemplo bem interessante, foi dado lá de São Paulo, no qual a gente começa a ver uma queda. Isso aqui foi mais ou menos junho, esse finalzinho aqui, foi junho de 2020. Então, tava todos os epidemiologistas, e eu acho que muitos de vocês devem ter visto entrevistas, e a mídia pressionava muito por informação, então tinha muitos epidemiologistas tomando espaços para poder apresentar informação, e no qual muitos falaram: a doença está sendo controlada, chegou em São Paulo e já está acabando. Então, o esperado é que a gente ia ficar o quê? Se fica em casa, ia durar 3, 4 meses. Só que, na realidade, será que isso era real? Então, essa era uma das perguntas que eu sempre trazia para mim e que eu sempre coloco quando eu faço uma análise estatística. Eu sempre monto isso tendo para mim uma hipótese. A minha hipótese era que não teria como tá despencando desse jeito, né? Teria uma queda tão brusca, né? E então eu sempre vou levantar as possibilidades, as potencialidades e as fraquezas de cada um desses bancos de dados. E aí, olha que interessante. Eu tive algumas discussões pesadas com alguns epidemiologistas que faziam parte do grupo, que eles não acreditavam que a gente tinha, por exemplo, um atraso na notificação. Então, as pessoas entendem que a informação chega no banco de dados de imediato. A pessoa ficou doente e isso vira uma notificação. De fato, se a gente vivesse num mundo em que as pessoas usam chip, a gente teria, de fato, essa informação em tempo real, né? A pessoa ficou doente, já notificou e já gerou uma informação, mas a gente não trabalha com essa possibilidade ainda, né? Mesmo que pareça absurda, mas eu acho que seria uma possibilidade que daria para funcionar desse jeito como as pessoas esperam. Só que não é assim que funciona. Então, tem todo um processo que depende, né, para que essa informação chegue até o nível federal, até nós que vamos analisar os dados. Então, o que eu fiz aqui? Eu tive que acompanhar, e olha só que interessante, a gente como estatístico, a gente, por mais que a gente tenha experiência e a gente consiga dialogar muitas vezes e tenha conhecimento acima de muitos colegas de outras áreas, né, principalmente que não mexem com a parte que não tem informação estatística, a gente ainda tem dificuldade para convencer, né? Nessa parte dessa análise, eu tenho uma boa recordação, que foi a forma como eu consegui desvendar e provar que o que eu estava falando procedia. Então, o que eu fiz? Eu parei no tempo, escolhi uma data e fui atualizar essa data. Claro, esse é um exemplo agora mais real que eu reproduzi agora, mas lá atrás eu fiz, lá em junho de 2020, eu estabeleci um período fixo e fiquei baixando o banco de dados e extraindo o banco de dados em diferentes momentos. Eu peguei, por exemplo, peguei o dado até abril, e aí eu vi até abril, ele tinha essa queda, ou desculpa, né? Naquele exemplo lá, até junho, tinha aquela queda. Quando eu atualizei o banco em julho, eu olhei até junho de novo. E aí eu já não vi mais essa queda. Quando eu olhei para agosto, junho, estava ainda pior. Então, cada vez que eu via que eu tinha um incremento, uma adição nova, uma atualização nova do banco, eu via que tinha um incremento importante que mudava completamente a tendência. Então, se vocês olhassem, por exemplo, que era o que estavam olhando aqui, por exemplo, nessa data, se eu estivesse olhando, por exemplo, para a data dos dados que foram extraídos no dia 15 de fevereiro de 2021, vocês veriam que estaria caindo. Então, todo mundo aqui, nesse momento, estaria dizendo, não, está tendo sim, de fato, uma queda nos casos de Covid no Brasil. Só que a curva real nada mais é do que essa curva rosa que acabou acontecendo. Então, logo depois de uma pseudo-curva de queda que a gente observou que observava quando a gente extraiu o dado naquele momento, a gente via que tinha uma queda. Na realidade, esse aqui, mesmo momento, ele
simplesmente a gente teve um rebote, né? Teve um aumento abrupto. E como tomar decisão em cima de dados que não têm qualidade, assim, digamos, né? Como projetar essas informações. Então, aí a gente teve diferentes modelos matemáticos, estatísticos, para tentar fazer o nowcast, que nada mais é do que o forecast para o dado atual, para o dado de hoje. Então, a gente não está olhando o dado futuro, a gente está corrigindo uns dados que estão até a data atual, só que a gente sabe que tem defasagem. Então, o CDC combinou uma infinidade de modelos de diferentes instituições de pesquisa, propôs um método para juntar tudo isso, e quem é da área de econometria, e vocês viram agora a aula de séries temporais, provavelmente deve ter visto muito coisas de modelos de séries, como ajustar diferentes séries temporais, diferentes tipos, né, da característica da série, qual modelo utilizar, e tem uma infinidade muito grande de modelos. Então, cada um propôs, e cada um tem uma força, né, digamos assim, tem uma qualidade, cada um desses modelos tem uma qualidade e uma fraqueza, né? Então, o que o CDC, tomando isso como informação, simplesmente resolveu combinar, arrumar um método para combinar todos esses modelos e apresentar uma estimativa que, no caso, seria essa estimativa aqui do Nowcast. E aí, com seus intervalos de credibilidade, já que a gente não está trabalhando mais com um modelo só, né? Então, estamos juntando diferentes métodos. Quem é da área de econometria ou está indo para essa área, vão ver muito o termo model combination. Isso é uma técnica que são utilizadas para o pessoal que trabalha nessa área para fazer projeções e que não consegue escolher um modelo só, porque eles não conseguem matematicamente ou estatisticamente falando, né? Mas porque cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, seria uma forma de você combinar diferentes informações e tentar obter uma direção para isso. Então, com relação à resposta para impacto, aqui eu, novamente, modelo matemático, então a gente queria saber, se eu não fizer nada, como é que vai acontecer a curva? Então, a gente sabia que ia ter um pico enorme, né? Um pouquinho lá para junho, maio, junho, que a gente ia ter um pico enorme de casos, mas e se a gente não fizesse nada? Então, a gente ficava tentando ajustar medidas não farmacológicas para tentar saber como que a gente conseguia achatar essa curva para que os serviços de saúde não sofressem esse impacto. E a gente não estava preocupado com a força de trabalho, assim, se ela não atender, né? Na realidade, a gente não estava preocupado em as pessoas não morrerem mesmo, né? Porque a gente sabia que se não tivesse disponibilidade disso, não ia ter condições da pessoa sobreviver, porque não ia ter assistência para ela. E é aqui, né, a gente fez várias simulações, né, dos modelos para tentar. Isso aqui é uma publicação do Ferguson, não é nossa, não é do meu grupo. É um epidemiologista importantíssimo lá da Inglaterra, que dá o apoio lá para os Boris Johnson e tal, e deu a resposta. Toda a pandemia veio das informações que a gente teve da Europa, veio muito dos métodos apresentados por ele. Aqui eu trago um exemplo de um trabalho que eu acabei fazendo para mostrar a relação entre o que a gente tem de informação e o que a gente tem de missing, para tentar classificar. Então, quando eu fiz uma análise dos dados, a gente estava vendo que no começo da pandemia a gente tinha problema de testagem, a gente não tinha teste para todo mundo. Então, como que cada pessoa conseguiria, por exemplo, morreu e eu saber que aquela pessoa deu positivo? O teste tinha problema para o momento da coleta, não tinha oferta para todo mundo, muitas pessoas ficavam em casa e acabavam morrendo em casa, então a gente teve muitos óbitos que no final a gente não conseguia classificar. Então, diferente do que foi dito por muitas pessoas, foi veiculado em vários lugares, de que o Ministério da Saúde estava inventando os óbitos, na realidade, a minha teoria era de que a gente estava perdendo os óbitos, que a gente não estava conseguindo computar. E aí, baseado nisso, eu fiz uma análise de imputação. Então, olha só que interessante, a gente tem um método estatístico e um problema. Eu consegui ligar os dois, um com o outro, e
com base nas características individuais. Então, as pessoas estava hospitalizada, teve a doença no tal momento, estava com tais e tais sintomas, tinha tal comorbidade, qual a chance dela ter morrido, ter sido da Covid e não de um outro vírus respiratório? Então, pensando nessa premissa e nessa parte do modelo, foi isso que a gente acabou trabalhando e tal, e conseguimos recuperar, por exemplo, 40% do que a gente tinha identificado como que estava lá como missing, dos 40% que eram missing, 46%, a gente conseguiu reduzir para 5%. Então, a gente fez e aí uma parte desse trabalho que a gente foi fazer foi tentar obter amostras biológicas dessas pessoas que a gente conseguiu identificar e classificar como sendo, de fato, um óbito por Covid, e a gente foi fazer em alguns sítios, né? Então, fomos para Mato Grosso do Sul, entramos lá no freezer lá do laboratório para tentar recuperar algumas amostras e tentar fazer novamente a testagem. Para minha felicidade, foi que a maioria do que foi testado lá deu resultado positivo depois para a Covid. Então, vocês veem que né, a gente conseguiria juntar uma parte da metodologia estatística que é usada para problemas de informação de dados, né, do banco de dados está faltando informações, né, e a gente tratar isso e conseguir trazer isso para um cenário de uma resposta a uma pandemia, pô, isso é interessantíssimo. Então, aqui tem a publicação, né, que saiu, que foi publicada lá na Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Aqui foi eu poderia ficar aqui falando com vocês muito tempo, né, porque foram muitos exemplos das coisas que a gente fez. Esse outro foi um método que a gente aplicou para poder medir a efetividade da vacina. A gente sabe que quando uma vacina é implementada numa população, elas são passadas por várias fases de segurança, né? Para saber se ela consegue entrar, pode ser ofertada para humano, se ela pode ser dada em grande escala. Só que quando ela vai para a população como um todo, a gente precisa medir se ela é efetiva, porque ela tem um custo, né? Então, ela quer saber o quanto que ela protege de fato. E aí a gente fez o primeiro estudo de efetividade de larga escala das Américas, que foi um grupo que a gente teve participação de vários pesquisadores lá de Yale, de Harvard, de Stanford, que nos apoiaram também para desenhar esse método. E aí a gente usou esse trabalho foi bem interessante, porque a gente foi para Manaus, que foi o primeiro sítio a começar a vacinação, e lá a gente se deparou com uma boa fonte de dados, né? Só que a gente não tinha como vincular os registros. E daí a gente partiu, não, vamos usar método de vinculação probabilística. E daí a gente vai checando depois, faz umas amostragens para a gente checar o quanto de acerto a gente está tendo. E aí a gente começou a fazer, a gente viu que boa parte dos dados, para a nossa felicidade, eram quase uns pares perfeitos, né? Então, dúvida basicamente zero para o que a gente tinha vinculado. Então, a gente, usando algumas partes das técnicas nossas da parte de probabilidade, de aproximação fonética e tal, para tentar, que aí é uma parte interessante, né, da parte da Big Data, que o pessoal tem mexido muito, porque esses bancos são imensos, né, então, e o processamento é necessário, muitas combinações, né, então isso é custoso, né, então a gente aplicou uma parte dessa parte do método probabilístico e depois aí geramos essa base de dados vinculadas com os idosos, que a gente tinha a lista completa dos idosos cadastrados no município de Manaus, e aí a gente conseguiu fazer, com isso, montar uma coorte e avaliar quantas pessoas estavam vacinadas, quantas estavam protegidas efetivamente, e aí a gente conseguiu medir, de fato, quanto que era a efetividade da vacina em diferentes grupos de idade, em diferentes
situações da evolução da doença. Então, a gente viu, sei lá, quanto que ela protegia de transmissão, quanto que a gente protegia de infecção grave e quanto protegia de óbito. E a gente viu que o desempenho dela, tanto para hospitalização quanto óbito, ela tinha uma boa resposta. Já para transmissão, não, mas de fato não era a proposta das vacinas que foram desenvolvidas nesse tempo. Então, a gente fez para a Coronavac, depois a gente fez com a AstraZeneca, com diferentes contextos, na presença de novas variantes. Então, aqui são os principais artigos que a gente publicou, né, recentemente. Tem uns mais novos também que estamos trabalhando aí, que deve sair nos próximos meses. Então, esse grupo começou a produzir, né, evidências sobre, usando, né, claro, a parte metodológica de modelos de estatística, né? Então, aqui, para esse aqui, a gente usou uma regressão, na realidade, propuseram, porque a gente estava trabalhando queria saber o quanto que evitava, né? Então, a gente estava trabalhando com a odds e tal. Então, ajustaram alguns modelos de regressão logística e fizemos algumas adaptações para as dispersões que a gente tinha problema com o grupo controle, que tinha pouca gente. E aqui eu trago, né, o que são os desafios, né? Primeiro, vincular o conhecimento teórico, né, com as nossas necessidades práticas. Muitas vezes a gente vê um tópico que a gente via na sala de aula e a gente achava que isso não teria muita aplicação, e no final a gente consegue vincular, né, ter esse insight para vincular a parte teórica com as necessidades, né, que estão de fato na prática. Aí eu faço a questão de pontuar que a gente precisa de um envolvimento maior dos estatísticos. Eu faço parte de um grupo dos estatísticos da Bahia, a gente vem debatendo muito sobre essa participação nossa, né, no mercado de trabalho, na parte competitiva com outras áreas. A gente tem perdido muito espaço. Os epidemiologistas, muitas vezes, querem ocupar as posições do estatístico, então não tem muitas fundamentações e acaba que a gente tem replicações de métodos. Então, a gente tem uma febre de método. Então, quando está todo mundo fazendo... A gente fez esse controle negativo, né, esse estudo de efetividade da vacina, a gente usou uma regressão logística. Então, todo mundo acha que é regressão logística para tudo. Então, acaba que os epidemiologistas eles sempre usam um referencial, eles não partem sozinho. Então, eles replicam o que algum outro fez, mesmo que não tenham, não necessariamente a fundamentação teórica, os pressupostos teóricos necessários para poder reproduzir. Então, a gente vê algumas aberrações. Eu acho que a gente, como estatístico, ocupar esse espaço e ter voz, eu acho que é importante. Tem sido uma luta para mim, né? Minha equipe, quando eu ingressei, a informação que eu tive quando eu entrei na OPAS foi de que eu ia morrer de tédio, que não era um lugar para mim, porque eles não dão importância para análise. Eu consegui reverter essa situação. Em menos de um ano, a equipe que tinha somente o Silvano como estatístico passou a ter um grupo que era estatístico, que fazia análise. Claro, a gente não tem conseguido mais estatísticos, né, principalmente para a área da saúde. Então, a gente acabou ocupando a sala. Se eu não me engano, são 17 pessoas que mexem com análise de dados. Temos estatísticos também, né? A gente tem uma colega nossa, Ana Clara, que também está trabalhando conosco, foi nossa colega aí da UFBA, está no escritório do Brasil apoiando. E temos outros estatísticos também que já fizeram parte do grupo lá com a gente, trabalhando. Então, vocês veem que a gente consegue mudar a cabeça, né, mostrando resultados concretos, corretos, e úteis para a tomada de decisão. E aí, claro, nosso desafio é a aplicação de técnicas corretas. É claro que eu tenho que falar sobre isso, porque eu vejo muita gente replicando resultados sem o mínimo controle, né? Assim, tem a noção dos pressupostos e do que desse dado tem. Eu vejo, por exemplo,
gente fazendo caminhos para variáveis categóricas. Então, eu acho que não falo dos estatísticos, eu falo nós, como estatísticos, temos que defender o uso correto dessas técnicas, né? Claro, estamos muito precários com a parte de disseminação de resultados, de publicações periódicas, a publicação da gente é muito baixa, é difícil, mas é real. O Brasil já não tem muitas publicações, a gente teve até uma contribuição importante na pandemia, foi interessante porque teve umas celeridades, mas ainda assim está bem aquém. Claro, disponibilidade computacional, né? Então, muita gente não tem. Agora, os bancos de dados estão cada vez maiores, as informações estão cada vez mais. Os softwares estão requerendo algoritmos um pouco mais pesados para computadores mais recentes. Então, isso, de certa forma, limita, né? Porque nem todo mundo tem acesso a bons computadores. Isso acaba que limita muito o uso de algumas técnicas mais recentes e tal. E a ampliação do conhecimento em metodologias de pesquisa. Aqui eu trago uma reflexão, né, desse estatístico, né, o George Box. Ele é um britânico, morreu já, né? Ele mexia com parceiros temporais. E eu achei interessante que ele fala que os modelos são aproximações. Eu usava essa frase o tempo inteiro na pandemia, né? Em essência, todos os modelos estão errados, apesar de alguns serem úteis. Então, a gente muitas vezes teve que fazer algumas projeções e elas não se concretizavam. E nem por isso é desmérito, né? Porque, na realidade, a gente alertava e os tomadores de decisões, nossos governantes, decidiam por medidas que acabavam indo controlar, né, a doença, e acabou que não aconteceu o nosso cenário catastrófico, né? E é isso. Obrigado. Eu espero ter cumprido o prazo certo. Boa noite. Foi pontual. Faltou 1 minuto. Brilhante sua apresentação, Silvano. Muito obrigado. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu tenho uma minha aqui, claro, mas de primeiro eu vou fazer a pergunta de Nívia Bispo, professora da universidade e pesquisadora do SIDAX. Nívia colocou aí no chat: que conselhos ou dicas você daria aos novos estatísticos que estão entrando no mercado e desejam trabalhar com estatísticas nas áreas de saúde coletiva e epidemiologia? Boa pergunta. Muito obrigado, Nívia. Saudade de vocês. É uma honra ter vocês aqui prestigiando minha exposição. Eu comecei muito novo, né? Eu me formei, já entrei no Ministério da Saúde. Eu não tinha nem um diploma quando eu entrei no Ministério da Saúde. E eu acho que o que virou a chave, o que fez de fato eles me respeitarem, foi eu ter mais iniciativa. Então, muitas vezes, o que a gente passa? As pessoas passam uma tarefa para a gente para fazer uma determinada análise, e você vai executar exatamente aquilo que a pessoa mandou, e você não reflete se aquilo que é o real e é o correto. Então, muitas vezes, eu passei a ter alguns trabalhos extras, claro, por conta do convencimento, então tinha que fazer das duas formas para provar, mas eu acho que é isso, né? Você ser um pouco mais proativo, tentar ser firme nas suas análises, seus resultados, o que você entende como teoria. Eu acho que isso é importantíssimo para fazer parte desse grupo, porque é um grupo que muitas pessoas acham que sabe estatística porque viu uma disciplina de métodos epidemiológicos e acha que tem esse domínio. Então, acho que a gente, como um novo estatístico chegando no mercado com essa bagagem, acho que tem que colocar assim sua parte teórica, ser proativo e apresentar bons resultados. Obrigado, Silvano. Muita gente aqui agradecendo, parabenizando. Como a gente tem agora à frente mais outra palestra, né? Então,
Nós vamos encerrando, mas eu queria te fazer uma pergunta, ou duas, se der tempo, vamos vendo aqui. Primeiro o que é que o estatístico precisa para estar na equipe de Silvano? Você falou assim, olha, Jonatas, ou falou para todos aqui, né? No começo era somente eu tinha que convencer as pessoas, e hoje eu tenho praticamente 7 pessoas aqui na minha equipe fazendo análise. E aí, assim, você tem separado cientistas, engenheiro de dados, engenheiro ou analista de dados, ou o estatístico tem que se virar, como era assim no passado, ou tem tarefas bem separadas. Esse aqui vai fazer a engenharia de dados, esse aqui vai fazer a modelagem, esse aqui vai fazer a análise, ou não. Nós temos aqui um estatístico bem generalista, onde ele vai ter que se virar com tudo. O que é que precisa, se é desse jeito, como é a composição da sua equipe, e além de software skills e hardware skills, que precisa para compor a equipe de Silvano na OPAS. Para ver se eu consigo ir, né? Bom, então, eu vou começar do mais fácil. A parte de software. Ultimamente, tem tido um boom sobre linguagem R, Python. A gente pegou a estatística nas primeiras versões do R, né? E não tinha essas interfaces tão bonitinhas que a gente lembra bem das disciplinas de estatística computacional e que não era tão trivial a gente ter que desenvolver as funções, né? Então, assim, eu acho que esse conhecimento, principalmente nessa parte de linguagem de dados, na parte de programação, né? E aí eu entro não só na questão de conhecer e conseguir codar, né, que a gente fala, em R ou Python, não necessariamente precisa ser as duas, né? Eu vejo muita gente aflito, eu não sei o R, eu não sei o Python, quer aprender um, quer aprender o outro e não consegue focar e acaba perdendo muito tempo. Eu acho que basta focar numa dessas duas, ter um bom domínio e, claro, ninguém sabe os códigos de cabeça. Muita gente usa muito Stack Overflow, isso é super comum, a gente entende. Fizemos uma seleção até recentemente, em que a gente, não, fica aí à vontade, pode buscar aí na internet os códigos. O que a gente quer é o raciocínio lógico. E a gente não quer, a gente quer que o que a pessoa precisa ter é esses insights, assim, conseguir pensar rápido para um determinado problema e trazer solução. Então, assim, o que acontecia comigo? Você falou 7, na realidade são 17. O que acontecia comigo? A gente tinha uma necessidade assim, tem que fazer um mapa. Aí eu preciso mostrar. Aí a gente ficava todo mundo assim, mas um mapa? Mas para que um mapa? Na realidade, tenta entender qual que é a pergunta. Muitas vezes as pessoas já vêm com a resposta do que ela quer. Eu acho que a gente tendo um pouco, tentar focar na pergunta e perguntar mesmo, nem que você tenha que ser chato, mas insistir na pergunta, porque é a pergunta que vai direcionar você entender o que você consegue montar para apresentar, né? Então, esses conhecimentos básicos, né, de outras linguagens, de outros programas também é importante, né? Saber mexer no ArcGIS, saber um pouco de SQL para poder até dialogar, porque a gente tem muitas coisas que a gente trabalha com servidor, a gente precisa ter consulta algumas bases. Eu vejo muitos amadores de outras equipes de outros países aí, que eles montam um monte de planilha em Excel e diz que isso é um banco de dados. Então, assim, ter um conhecimento nessa parte também de estrutura do que é um banco de dados, não um banco de dados para nós como estatístico, uma extração de um banco de dados, né, um CSV, um DBF, mas sim uma estrutura de banco de dados, saber conseguir fazer consulta. Acho que isso é uma skill em relação a software que eu acho que é importante. Com relação à divisão da equipe, a gente tem por níveis, né? Então, depende. Atualmente, como são muitas pessoas, mas antes como é que funcionava, era o seguinte: a gente tinha os estatísticos mais sênior, digamos assim, que dominavam as partes mais pesadas. E as tarefas que são rotinas, a gente passava para os mais jovens, para os aprendizes. Então, eles começavam a ir se apropriando do nosso método, da forma como que a gente apresenta os resultados, eram validados pelos estatísticos que estariam visualizando, né, ou os cientistas de dados ou epidemiologistas que estariam envolvidos nesse momento para validar esses resultados, e daí da frente a gente já
já trabalhava para disseminar, né? Então, assim, a gente tem um grupo que atualmente, né? E a gente identifica pelas skills. A gente recebeu um grupo até pesado. Então, cada uma dessas, a gente recebeu muita gente nova. E isso para a gente foi bom, porque a gente pode moldar a pessoa. Então, você não pega uma pessoa que, eu sei só fazer isso. Não, ela não sabe fazer nada. Então, você bota ela em qualquer lugar. Então, a gente conseguia botar e via qual que era a aproximação. Como a gente teve poucos estatísticos, porque a quantidade de pessoas que formam é muito pequena ainda, né? Mas, e os que formam rapidamente são capturados para ir trabalhar na iniciativa privada e ganhar muito mais do que a gente consegue oferecer. Então, a gente tinha muito epidemiologista, né? Alguns estudantes na área de ciência de dados e tal. Esses aí a gente pegava e a gente colocava dentro de um grupo específico para poder mexer com a parte um pouco mais exploratória, para poder começar a ter apropriação com os dados, informações, etc. Então, esse é o grupo que a gente basicamente deixa ele como aprendendo, né? O grupo que já tinha um conhecimento um pouco mais aprofundado e tal, e que a gente conseguia ter os insights, ele tem interface diretamente com os colegas da gente que estão vinculados com a parte de gestão. Então, esses que vêm demandando coisas absurdas e que a gente precisa traduzir, filtrar e passar a tarefa, debulhar a tarefa e passar para os outros, então esses aí que seriam outro grupo que é o segundo, que é o nível um pouco mais alto para poder discorrer, dialogar com essa outra equipe. Então, é mais ou menos dessa forma como a gente se organiza. Maravilha. Silvano, desde já eu agradeço assim, imensamente você ter topado estar aqui com a gente, né? Você hoje está assim, ganhou uma experiência, né? Então tem muito que compartilhar. Então foi assim maravilhoso ter você aqui com a gente. O pessoal está todo mundo agradecendo. Mas eu espero que você, se puder, tiver com um tempinho, você está aí nos Estados Unidos, mas se puder, vai lá para o chat, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode soltar lá no chat, ver se Silvano consegue responder para vocês por lá. E nós temos mais uma palestra agora, então eu vou encerrando por aqui a nossa primeira apresentação. Então, muito obrigado, Silvano. Obrigado por ter vindo, assim, abrilhantar o nosso encontro, tá certo? Espero que a gente tenha você outras vezes aqui para trazer, assim, compartilhar conosco esse grande conhecimento que você tem acumulado, certo? Ok. Obrigado, viu, Jonathan? Obrigado a todos. Boa noite. Um grande abraço, boa noite. Abraço.